Este é Free Speech. Bom, quero reagir a esta notícia. Ex-guerrilheiros da Renamo encerram delegação em Zambésia, tudo porque estão descontentes com a liderança do Osufo Mamadi. Isto não é novidade, já sabemos que a Renamo está em convulsão desde mesmo a morte do Djakama. A Renamo nunca se encontrou. É importante dizer que a Renamo já vinha numa situação complicada, por uma razão muito simples. A Renamo surge como uma oposição ao sistema de governação da Frelimo. E nesse sentido, a Renamo era visto como o escape daqueles sem voz, o escape daqueles que sentiam que era preciso fazer uma oposição muito forte ao partido Frelimo. Neste sentido, a Renamo foi fazendo sua oposição, mas com o tempo foi perdendo força. O que é que acontece com a morte de Djakama? Praticamente a Renamo também foi para o saco. Colocou ali um líder muito fraco em matérias de liderança e piorou quando coloca este líder também como o candidato às presidenciais deste partido. Este, para mim, foi o checkmate para a própria Renamo. Poderiam continuar com o Mamadi como o presidente do partido e colocar um candidato realmente forte como para as presidenciais, tudo. Então, a Renamo falha completamente duas vezes ali numa só tirada, enfim, e a Renamo foi para o saco completamente. E também temos a recente saída do VM7. O Venâncio Mondlane já esteve no partido de Renamo e saiu de lá justamente por sentir-se não representado, os seus interesses, sua visão, e saiu de lá. Agora, o que é que eu quero trazer com este vídeo e fazer o meu ponto aqui? É que nos últimos dias se tem discutido a possibilidade do Venâncio Mondlane retornar ao partido Renamo. Os apoiantes fanáticos do VM7 vão dizer que não, o Venâncio não deve voltar para lá porque afinal ele saiu de lá e também foi traído, aquilo e tudo mais. Bom, eu quero apresentar meus argumentos e porque eu acho que sim, o Venâncio pode voltar para o partido Renamo. E neste momento, talvez seja importante que se construa uma oposição mais unida do que termos esses partidinhos que nós temos aqui em Moçambique, um monte de partidinhos que, na verdade, ao invés de diluírem a força do partido que governa, que é a Frelimo, eu acho que esses partidinhos acabam diluindo a própria força da oposição. E é isso que eu vejo como um problema. Eu não veria o problema se esses partidinhos conseguissem efetivamente diluir o poder do partido do Frelimo. Só que eu estou a perceber que esses partidinhos diluem muito mais o poder da própria oposição. Então eu vejo isso como um problema. Porque você pode dizer, mas o Venâncio tem que criar o seu próprio partido. Tudo bem, mas nós sabemos que o Venâncio neste momento está sendo perseguido e, meu irmão, com certeza criar partido para o VM7 neste momento não vai ser a melhor coisa, porque com certeza esse partido vai ser perseguido e chumbado. Nós vimos isso com a CAD e depois com a própria Podemos. Então, eu acho que neste momento a questão que se tem que colocar para as pessoas que gostariam de ver o Venâncio voltando para a Renamo, a questão que se coloca é: será que a Renamo está preparada para ter o Venâncio novamente como o homem mais forte do partido? Digo, não o Venâncio ser o presidente da Renamo, mas ser o candidato da Renamo, porque o que eu tenho observado que é uma falha muito grande aqui nos partidos daqui de Moçambique é seguir a mesma estrutura da Frelimo. É que é o presidente do partido, logicamente o presidente também do país. Isso eu acho que não faz sentido. Temos que ter um outro modelo em que o presidente do partido é presidente do partido. Está a perceber? Porque partido é uma coisa. Então, o Venâncio não precisa ser o presidente do partido Renamo. O Renamo pode ter um outro presidente, mas ter o Venâncio como seu homem forte para assuntos de concorrer às eleições. A questão mesmo é: a Renamo está preparado para ter Venâncio e apoiar a visão política do Venâncio? Então, eu acho que esta será a questão mais difícil de ser respondida e será mais difícil para o VM7 voltar para a Renamo sem entender se de fato a estrutura, a base da Renamo tem esta preparação para ter o Venâncio, porque o Venâncio saiu de lá justamente por sentir-se não representado,
por ver que aquele pessoal estava muito mais ali para atender a interesses de ganhar dinheiro do que efetivamente uma visão política que levasse o partido a chegar a algum patamar. Então, eu sinto que, neste momento, talvez não seja a melhor coisa que devia acontecer o VM7 voltar para o partido Renamo, mas em virtude da situação que nós estamos a viver, eu prefiro uma oposição um pouco mais junta do que uma oposição cada vez mais espalhada. Ou seja, eu prefiro que o VM7 volte para a Renamo, mas eu não sei se a Renamo está preparada, porque se não está preparada também não faz sentido o VM7 voltar para lá, do que ter o VM7 a criar seu próprio partido e com certeza vai ser perseguido, não vai conseguir ir mais além. Então, esta é a minha visão. A Renamo está numa situação complicada por conta própria. A Renamo não consegue mais sair desta situação. A decisão agora dentro da estrutura da Renamo é: vocês estão preparados para ter o Venâncio novamente como uma figura mais forte dentro do partido e seguir, apoiar a ele com a visão política dele, ou vocês vão querer ter o Venâncio simplesmente com aquela expectativa que foi, acho eu, a expectativa do Podemos, de usar o Venâncio como um capital político para conquistar os seus próprios interesses, mas sem apoiar de fato a visão política do Venâncio, porque eu acho que é isso que aconteceu com o Podemos. O Podemos usou o Venâncio como um capital político. Todo mundo sabe que Podemos não teria conseguido sequer mais que 5, 4 deputados sem a existência do Venâncio. Então, eu sinceramente, esta é a minha opinião, vocês podem discordar, concordar, estão livres de fazer isso, mas eu acho que neste momento a oposição em Moçambique precisa se unir e precisa perceber as coisas mais importantes que precisam ser feitas. Eu acho que a coisa mais importante é unir a oposição em torno do Venâncio Mondlane. Agora, eu não sei se as estruturas, os pilares destes partidos estão preparados para seguir a visão do Mondlane ou estão preparados para usar o Mondlane como um capital político e simplesmente terminarmos por aí. Eu acho que a visão de continuarmos criando partidos não vamos resolver nada em si, porque mais uma vez repito, esta visão em si é boa quando você pensa que esses partidinhos têm uma visão efetivamente de diluir o poder de quem está a governar, mas na realidade, o que tem acontecido não é isso. Você vê os próprios partidos da oposição, entre eles, a perderem deputados, o que não é normal, está a perceber? Deveria ser esses partidos já diluir o poder daquele que está a governar. Isso sim seria oposição, mesmo se fosse 100 partidinhos, mas que cada partidinho conseguisse tirar 2, 3 deputados da Frelimo, ou seja, assentos que pertenceriam à Frelimo. Aí nós estaremos a ter uma oposição forte, porque com esses retalhos poderíamos um dia pensar em juntar isso e fazermos, por exemplo, um projeto que possa passar na Assembleia da República. Então, eu sou crítico à situação atual de o VM7 criar um partido, por uma simples razão de eu perceber que não vai ter eficiência, não vai ter um benefício real. Tá a perceber? Então, eu acho que a Renamo tem que responder à questão se está preparado para ter o VM7 de volta e o VM7 no final vai ter que decidir se se sente efetivamente com confiança de voltar para a estrutura da Renamo, mas outra coisa é, presidente do partido é presidente do partido, o candidato tem que ser outra pessoa, não precisa necessariamente ser a mesma coisa. Eu acho que a falha terrível da Renamo foi querer colocar o Mamad como presidente do partido e ainda colocar este indivíduo como o candidato. Esta foi a falha e a Renamo está morrendo, precisa de encontrar uma solução para sair desta situação. Diga aí a sua opinião, o que você acha? Acha que o VM7 deve voltar? O que é que deve mudar dentro da estrutura da Renamo para o VM7 voltar, se este for a sua visão? Do contrário, também pode comentar se acha que não deve voltar porque vai ser traído. Enfim, política, meus amigos, é isso mesmo. São os interesses ali em volta que faz as pessoas se mover. Vamos ver o que é que a Renamo consegue efetivamente fazer, mas a situação da Renamo é realmente complicada.